de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Que possamos vivenciar tudo que aqui... Amigo Espírita Chico Xavier, 21, 22 e 23 de agosto de 2020, no Teatro de Jornada. Muito obrigada, que assim seja. Vamos àqueles avisos clássicos, né? Porque nós temos algumas pessoas que não puderam estar conosco ontem, que estão hoje. Então, nós temos aqui, à minha esquerda, à direita de vocês, a água, localizada aqui na lateral. Os banheiros, na recepção, dos dois lados tem banheiros femininos, do meu lado direito e esquerdo de vocês tem o masculino, e também para uso feminino, banheiro feminino, nessa porta aqui, à minha direita, à esquerda de vocês, aqui na frente, tá? Vamos agora, uma vez mais, agradecer as cidades aqui representadas, que já está aqui no telão. Eu não tenho a lista aqui, mas todos podem ver. Gratidão a todos que estão aqui destas cidades. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, a Pisolejo, Pisos e Acabamentos, a Réu de Turismo, Agência de Viagens e o restaurante Bar do Pascoal. É muito importante esse auxílio que nos dão, né? Patrocinando o nosso evento. Agradecemos também as instituições espíritas que colaboraram conosco também para a realização do evento. Associação Espírita Obreiros do Bem, Casa do Caminho, Instituição Espírita Cristã, Grupo Kardecista Caibar Schutel, Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade, Sociedade Espírita Kardecista O Consolador de Araraquara e USE, União das Sociedades Espíritas e Intermunicipal de São Carlos. Também agradecemos, e mais que agradecer as instituições organizadoras, a comissão agradece, nossa gratidão de estarmos aqui. Da comissão participam elementos parceiros, amigos da Associação Espírita Obreiros do Bem, do Grupo Kardecista Caibar Schutel, do Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade, da Irmandade Espírita Cristã João Estela e da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos. Também agradecemos pela participação especial dos nossos amigos da Rede Amigo Espírita, José Aparecido, e o Rubens e a Divina, da Web Rádio Fraternidade. Também a Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, que está conosco neste evento. Temos também parceiros nossos expondo seus produtos nos estandes que estão na recepção. Livraria da USE, com variedade de livros da FEB e muitos clássicos do Espiritismo. A Organização Humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, com seus produtos. A Perispírito Camiseteria, a Associação Espírita Francisco Thyssen, que expõe livros da editora Alta de Souza para evangelização, mocidade e estudos doutrinários da Casa Espírita. A Associação Espírita Luz e Caridade, livros sobre educação do espírito, vinculados ao trabalho desenvolvido na cidade de Sacramento, Minas Gerais, que apoia-se nos fundamentos essenciais da doutrina espírita e na pedagogia do amor. Então, para todos esses, nossa gratidão, e eu peço uma salva de palmas. Passamos agora à leitura da mensagem, que será feita pela Flávia Contartese.
O Espírito da Verdade, capítulo 52. Há um século. Hilário Silva, psicografia de Valdo Vieira. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia frio. Muito embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris e a promissora venda de livros escasseava o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava, missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quanto mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivaio, a doce Gabi, a entregar-lhe certa encomenda, cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente, e tudo era alegria e esperança, quando no início deste ano, de modo inesperado, minha Antoinette partiu desta vida, levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível, e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades do homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas de nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros ante a fatalidade. A prova da separação vencera-me, e eu não passava agora de trapo humano. Faltava ao trabalho e meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Sena e acabei planeando o suicídio. Seria fácil, não sei nadar, pensava. Sucediam-se noites de insônia e dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominaram mais fortemente, busquei a Ponte Marie. Olhei em torno, contemplando a corrente. E ao fixar a mão direita para tirar-me, toquei um objeto algo molhado que se deslocou da amurada, caindo-me aos pés. Surpreendido, distingui um livro que o orvalho umedecera. Tomei o volume nas mãos e, procurando a luz mortiça de poste vizinho, pude ler logo no frontispício, entre irritado e curioso: Esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. A. Lujan. Estupefato, li a obra, o Livro dos Espíritos, a qual acrescentei breve mensagem, volume esse que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o distinto amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constavam da mensagem agradecimentos finais, a assinatura, a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou então um exemplar de O Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu as iniciais do seu pseudônimo e na página do frontispício, levemente manchada, leu com emoção não somente a observação a que o missivista se referira, mas também outra, em letra firme: Salvou-me também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Conchegando o livro ao peito, raciocinava não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de radiosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante de seu espírito, turbilhonava o mundo necessitado de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se,
da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública, onde passavam operários e mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respirou a longos haustos e, antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Então, agora é o momento de reunirmos as crianças com as evangelizadoras. Nossas evangelizadoras já estão a postos lá na recepção. Então, todas as crianças, Boa, Conesc Mirim, e os jovens também que estão aqui. Boa, Conesc Jovens para vocês. Eles estão instalados, para quem está conosco hoje pela primeira vez, eles estão aqui nas dependências do hotel, numa sala. Gente, bom evento para vocês também. Lembrando que vocês podem elaborar suas perguntas por escrito, os internautas, sempre que possível, nossos colaboradores vão também nos trazer as perguntas que serão dirigidas depois, respondidas depois pelo nosso expositor, nosso orador, Arthur Valadares, que vai falar conosco sobre trabalho, solidariedade e tolerância. Arthur é estudioso e pesquisador do Evangelho e da doutrina espírita, atuante na Associação Espírita Obreiros do Bem, expositor e articulista espírita. É um dos fundadores e coordenadores do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, NEP, Paulo de Tarso. É também colaborador da Web Rádio Fraternidade com a série Evangelho e Vida. Arthur? Pode deixar aqui. Desculpa. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, abençoe a todos nós, que Ele encontre espaço em nosso coração e em nossa mente, para que possa semear aqui sementes de renovação, de mudança, que ao longo do tempo venham a se converter em frutos, em frutificação, que é o grande objetivo de todos nós que aqui estamos, recebendo tantos recursos do alto, na forma das experiências, dos conhecimentos. Tudo isso nada mais é do que adubo para o que podemos e viremos um dia a ser. Desde que esses recursos do alto possam encontrar em nós também a parcela que nos cabe de trabalho, de empenho, de esforço, para que esse futuro, esse amanhã que tanto ansiamos, a paz em nosso coração, o equilíbrio em nosso ser, possam, enfim, se fazer. Então é para nós uma imensa alegria estar aqui com vocês nesta manhã, vendo aí esse esforço em que tantos têm trabalhado para confraternizar a família espírita de São Carlos e região. É uma alegria vermos corações aqui reunidos numa manhã chuvosa de domingo, para que juntos possamos gravitar em torno do Evangelho de Jesus e dessa doutrina bendita que nos foi colocada em nossas mãos por esse missionário, por esse apóstolo, que também aproveitamos para homenagear neste evento, lembrando aí dos 150 anos da sua partida, mais exatamente no dia 31 de março de 1869. Então é sobre esse exemplo, esse homem cujo legado vai muito além da obra, cujo legado é eminentemente a vida, esse homem que não foi simplesmente o fundador do Espiritismo, mas o primeiro espírita, de fato, que manteve em vida a coerência por aquilo que nos trazia, ou com aquilo que nos trazia, é sobre o lema que ele elegeu para a sua vida que vamos conversar nesta manhã. Lema este que nos foi revelado em sua biografia,
tanto no livro Obras Póstumas, como também na Revista Espírita, de maio de 1869. Lá está a biografia de Kardec. Alguns poderão perguntar-se, por que não na de abril? É porque quando Kardec desencarna, ele já havia deixado a edição de abril pronta. Impreterivelmente, no início do mês, a edição já estava prontinha para ser lançada, né? A par de todas as outras atividades que detinha na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, respondendo centenas e centenas de cartas por ano, atendendo pessoas que o visitavam, desde pessoas da mais alta colocação social às mais simples, além dos compromissos com a editoração das obras básicas e tudo mais. Kardec ainda se dedicava a escrever a Revista Espírita, numa época em que esse processo não era assim tão simples. Não existia o computador, não existia teclado de digitação, era tudo feito à mão. Muitas vezes Kardec fazia cópias das cartas que enviava, então para cada escrito seu, muitas vezes ele fazia pelo menos 2 vezes aquele escrito para manter o registro. E aí a gente vai tendo uma ideia melhor do que é a dimensão do trabalho que este homem fez em mais ou menos 15 anos. Mais ou menos 15 anos. Dizem, portanto, os biógrafos, que a sua bandeira era trabalho, solidariedade e tolerância. O tripé que elegeu para si ante a tarefa que aos poucos foi compreendendo que teria. Tarefa que, naturalmente, não seria simples. A Flávia ontem aqui trouxe aquele texto, ou aquela comunicação entre ele e o Espírito de verdade que lhe esclarecia, digamos, a natureza da tarefa que lhe cabia. E aqui repito mais uma vez a leitura deste texto, para a gente entender melhor como, ante esse horizonte que se desenhava a partir daquele momento em sua vida, não seria possível levar a cabo essa tarefa sem esse tripé, por ele eleito e por ele vivido absolutamente em tudo o que fez, em tudo o que realizou. Como está lá na segunda parte do livro Obras Póstumas, uma série de mensagens que vão tratar da missão de Allan Kardec. Vale aqui recordar que esses textos não vieram à tona enquanto ele estava encarnado. O Espírito de verdade lhe havia pedido discrição, caso não quisesse ver ou perder muitas vezes a ocasião que teria do trabalho. E assim ele o fez. Nunca se arrogou essa missão, manteve-se discreto, nunca mostrou esse texto a ninguém, talvez a Amélie ou os mais próximos, mas foi algo que veio à tona, à lume, após a sua partida. Kardec ouve, então, do Espírito de verdade: a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Então aqui a gente já vai percebendo, né, a diferença do vaso que recebe a mensagem. Porque quantos vasos estariam habilitados para receber essa mensagem sem que isso nele se convertesse no vinho da ilusão, que embriaga, que alimenta a vaidade, quando o Espírito de verdade, um Espírito eminentemente superior, reconhecido pela sua fala, pelo seu estilo, pela profundidade do conteúdo, algo para o qual muitas vezes estamos desatentos, esquecendo-nos das orientações do Livro dos Médiuns, quando tudo tomamos por verdades apenas porque veio do mundo espiritual. Mas quando um Espírito desse porte diz, então, a tua missão é transformar o mundo. Em muitos de nós, talvez uma revelação tal se fizesse logo motivo de envaidecimento. Terminada ou recebida a mensagem, logo hoje, muitas vezes, estaria ela no Facebook. Olha a mensagem que eu recebi. Olha só a missão que me foi designada: transformar o mundo. É aquele missionário que quer fazer-se conhecido não pelas obras, mas sim por imposição, o que longe está de ser efetivamente um missionário. Reconhece o verdadeiro profeta
dirá Kardec e também os Espíritos, no Livro dos Espíritos, pelos frutos que dá, pela obra que faz. Não por palavras belas, não por palavras, muitas vezes, eloquentes, não pela beleza da copa da árvore, mas sim pela substância de nutrição que a sua vida dá a outros indivíduos, através das virtudes e através das obras que realiza. Porque é preciso pensar também que por obras devemos entender não só o auxílio material, mas sobretudo a grande obra da vida de cada um de nós, a nossa vida. As virtudes, os frutos das virtudes desenvolvidas. Por isso, a característica primeira de um verdadeiro profeta, e isso não vale apenas para o âmbito religioso, para todos os âmbitos da humanidade, o verdadeiro missionário do alto, seja na política, na ciência, na filosofia, na religião, sua primeira característica é a modéstia, a humildade. Não se arroga uma posição tal de grandiosidade. Considera-se pequeno, considera-se um servidor, fez o que lhe devia, fez o que lhe cabia, e está contente com isso. Então, olha quanto a gente já tem a aprender com esse simples fato. Kardec recebeu essa mensagem em 1856. Ou seja, ele ainda não tinha, talvez estava começando ali a elaboração do Livro dos Espíritos, mas ele mantém-se sereno, discreto, trabalhando no silêncio da renúncia, do sacrifício, da disciplina, horas e horas a fio, o que lhe custou a própria saúde. Mais adiante aqui o Espírito de Verdade lhe dirá: se não aceitasses essa missão, viverias muito mais tempo. Mas assim o fez e entregou a obra. Então o Espírito de Verdade segue: não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Então o Espírito de Verdade está dizendo assim: a sua obra, Kardec, os livros vão ser importantes, mas eles não são a obra. Porque se esses livros não encontrarem suporte na sua vida, a obra logo é esquecida. Por que Jesus é lembrado até hoje, sem nada ter escrito? O que dá vida e perenidade a uma tarefa no mundo? O espírito de coerência, o espírito de vivência que faz aquela obra perpetuar-se no tempo. Então o Espírito de Verdade está dizendo: se não for a sua vida o seu principal livro, Kardec, os outros vão ser esquecidos. Os outros vão ficar nas estantes, como tantos e tantos livros já produzidos na história da humanidade. Mas quais são estudados ainda hoje? Por que a gente estuda, passados 2.500 anos, Teeteto, Platão escrevendo sobre Sócrates? Porque a vida de Sócrates infundiu naquela obra eternidade, perenidade. Porque são palavras de vida eterna, porque muito mais do que palavras verbalizadas na matéria, são expressões do Espírito harmonizadas com a lei divina. Por isso prevalece: as minhas palavras, diria o Mestre, não passarão. Porque são a expressão da verdade. Porque era a vida dele. Essas são as palavras. Então, olha quanto aprendizado, né? Por isso que a gente fala, olha a diferença de uma comunicação de um espírito verdadeiramente superior. A profundidade dos conceitos, a capacidade de síntese. Porque o espírito verdadeiramente superior, ele não fica dando volta e volta e volta e volta para falar uma coisa. Ele é sintético, ele é profundo, ele vai direto ao ponto. Numa frase ele diz ou transmite um conteúdo que a gente pode refletir por anos. Então a gente precisa desses critérios, em homenagem ao próprio codificador. Esse cuidado com o mundo espiritual, esse cuidado na interação com a mediunidade. É preciso, ou melhor, tens que expor a tua pessoa. Então, além dos livros, você vai expor você. A sua vida vai ser o livro. Suscitarás, por isso, por conta da renovação,
da mudança de ideias, de paradigmas, que sempre gera resistências. Kardec mesmo vai dizer, não há ideia nova que não gere resistências. E ele acrescenta, podemos inclusive saber a importância dessa ideia pelo nível da resistência que ela gera. Quanto mais resistência ela gera, mais importante é essa ideia, mais impactante ela será. Assim foi com o cristianismo, né? Assim foi também com o espiritismo, que não tem outra função primordial do que resgatar as lições do Cristo e ampliá-las no sentido de desdobrar o seu entendimento. Então, suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta com o apóstolo do Cristo. Emmanuel mesmo terá uma mensagem muito bonita, intitulada O Mestre e o Apóstolo. Está no livro Opinião Espírita, capítulo 2, em que ele diz, luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe reviveu a palavra. Se olharmos a vida de Kardec, para além do grande pensador, reconhecido que era no seu tempo, por todo o legado que já havia deixado em outras áreas do conhecimento, reconhecido pela sua habilidade didática, pela sua coerência lógica, pela lucidez dos seus raciocínios, nós vamos entrando aqui na dimensão do apóstolo, que chegou a ouvir as seguintes palavras de São Luís: quando tu foste escolhido, nós sabíamos que a tua fé é daquelas que fazem caminhar por sobre as águas, e que, qual muro de aço, ela resistiria a todos os ataques. São Luís se referindo ao codificador. A tua fé é dessas que fazem caminhar sobre as águas. Um muro de aço, porque para resistir a tudo isso, sem desequilibrar-se, sem perder a urbanidade, sem perder a tolerância, como vemos ao longo de toda a obra, só mesmo com a fé como um muro de aço. Esse é o Kardec apóstolo, não só a inteligência, não só o homem do gabinete, sentado, escrevendo, mas o homem que vai a campo, que viaja. Kardec também teve os seus atos, né, dos apóstolos. O livro Viagem Espírita é o Atos dos Apóstolos do Espiritismo, quando Kardec sai a campo, abraçando operários em Bordeaux, em Lyon, vendo com grande alegria no seu coração aquilo que em várias vezes ele pôde ver e que dizia era o grande milagre do Espiritismo. O operário abraçando a mão do chefe da empresa, da indústria, ambos se sentindo como irmãos. Kardec se alegrava com aquilo. Chegava nos ambientes, convivia, abraçava, orientava. Esse Kardec a gente precisa resgatar em nosso movimento, para que ele não seja simplesmente um voo assim panorâmico, né, no plano dos ideais, dos sonhos, dos projetos e das ideias, sem que desçamos a campo para a realização que nos cabe, sem que fiquemos a esperar a atuação dos espíritos superiores que virão para a regeneração, e sejamos nós aqueles que, descendo do Monte Tabor, como Jesus convocou o apóstolo Pedro, Tiago e João, vamos à luta. Porque quando Jesus sobe ao Monte Tabor e ali se transfigura, Pedro, Tiago e João ficam fascinados. Então dizem assim, mestre, vamos ficar por aqui mesmo. A gente faz aqui umas tendas e a gente começa a adorar aqui você, Elias e Moisés. E Jesus então, não. Vamos descer, meus filhos. Guarda isso com vocês. Não fala para ninguém, mas vamos à luta. Vamos à multidão que nos espera. E isso ocorre conosco muitas vezes. Quando subimos pelo estudo, pela reflexão do Espiritismo ao Monte Tabor, mas muitas vezes estacionamos lá.
maravilhados com esses horizontes que se nos abrem, com as ideias, mas esquecemos do chamado de Jesus. Agora vamos descer o Monte Tabor. Vamos à vida, vamos à luta, para que a nossa adoração não seja simplesmente uma adoração exterior, para que ela não seja aquela que Jesus nos orientou, em espírito e em verdade, porque a fé transporta os montes. Então, quem desce com fé, quem desce inspirado nessas ideias superiores, aonde quer que esteja atuando no mundo, o monte está com ele, porque está dentro dele. Ele leva consigo o monte no trabalho que realiza. Então, é esse Kardec que o Espírito de Verdade aqui começa a falar. Não te basta a inteligência, faz-se mister, primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Mesma coisa que está lá no Prolegômenos e o Livro dos Espíritos. Primeira característica fundamental para o verdadeiro servidor do alto. Em todos os âmbitos, como é que a gente reconhece a verdadeira árvore que produz os frutos do alto? Eles fazem questão: humildade, modéstia e desinteresse. Desinteresse. Olha para a vida. Você vê humildade, você vê modéstia, você vê desinteresse. Tem grandes chances de ter ali realmente um servidor do alto. Não vê isso? Cuidado. Porque Jesus alertou no sermão profético que trata dos tempos que agora vivemos. Por 2 vezes no sermão profético, Jesus nos fala dos falsos profetas, que abundariam, que fariam grandes prodígios e, se possível, enganariam até mesmo os escolhidos. O que Jesus quer dizer com isso? Que às vezes o indivíduo tem todo um cabedal de conhecimento, está informado quanto às realidades, mas se deixa fascinar por certas apresentações. Mas lembra a figueira que secou. A figueira era bonita, chamou a atenção de Jesus. Jesus foi até ela, mas ela só tinha folhas, não tinha frutos. Então é preciso que tenhamos esse critério, inspirados no codificador. Humildade, modéstia e desinteresse. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato. Percebam como que já está aqui inserido nessa fala do Espírito de Verdade? Trabalho, solidariedade e tolerância. Já está aqui inserido. É como se ele falasse assim: meu filho, vou te dar aqui o roteiro, para que você consiga cumprir a tarefa. E por que a gente está trazendo isso aqui à tona? Porque em menor escala, esse é o nosso roteiro também. Nós não buscamos em Kardec apenas as suas obras, nós buscamos, antes de mais nada, também o seu exemplo. Sendo ele o primeiro espírita de fato, cabe-nos também, inspirados nele, buscarmos esse roteiro da sua vida. Então, também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Então, equilíbrio, ponderação, né? Não se deixar levar pelos ímpetos, pelos impulsos, que muitas vezes comprometem todo um trabalho. Uma explosão nossa que às vezes coloca um trabalho mediúnico no chão. Uma casa espírita inteira que vem ao chão porque 2 ali não conseguiram se harmonizar na maneira de falar, na maneira de conversar. Não tiveram a paciência, a serenidade. Kardec mesmo vai dizer no livro Viagem Espírita, quanto às dissensões entre grupos e as dissensões entre indivíduos. Kardec diz assim: olha, eu me preocuparia menos com a causa do que com as consequências, do que com os efeitos ulteriores. Porque muitas vezes a causa é uma palavra que a gente não soube muito bem medir, algo que a gente nem sempre é senhor. Mas a postura depois disso é uma postura meditada, você teve tempo para pensar. É uma postura decidida friamente. Então, mesmo passado o primeiro probleminha, se a gente insiste na postura de fechamento, de revolta, aí não tem mais justificativa. Por isso Kardec fala: olha, eu me preocuparia menos com as causas do problema,
e mais com as posturas posteriores, porque as posturas posteriores é que revelam de fato quem é o indivíduo. É aquela postura continuada. Então, por isso eu me colocaria, diz Kardec, do lado que tivesse menos acrimônia, do lado que tivesse menos palavras duras e violentas, agressivas para com o outro lado. Eu me colocaria, em suma, do lado que tem mais humildade e caridade. Porque esse lado, ele está na busca da verdade. Esse lado está querendo acertar. Onde há humildade e caridade, embora muitas vezes existam equívocos pela nossa própria limitação, há a sinceridade da busca da verdade. E esse lado é fácil de orientar. Agora, o outro lado, onde o orgulho se associa à vaidade, à agressividade, à dureza de coração, esse lado estagnou. Está cristalizado. Então é preciso tomar cuidado. Né? E esse é o Kardec apóstolo. Prudência, tato. Ele continua, né? Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Então vejam que não são poucos os requisitos para servir-se a Deus. Claro que estamos nós, de um modo geral, distantes de tê-los em plenitude, mas o pouquinho que a gente esteja ou possua já é aproveitado pelo alto. Não se espera de nós, no trabalho com Cristo, perfeição. Espera-se aperfeiçoamento constante. Espera-se coerência. Porque a coerência é o mínimo do compromisso com esses valores. Estamos muito longe de tê-los em plenitude, mas é preciso, haja coerência, porque dessa migalha o Cristo sabe multiplicar. Dessa migalha o Cristo pode se aproveitar para tirar muito, do mínimo de coerência. Vês assim, conclui o Espírito de Verdade, que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Ou seja, trabalho, meu filho. Nós apresentamos o programa, nós traçamos aqui a meta, agora depende de ti. Trabalho. Kardec, então, concluindo, diz: Espírito de Verdade, agradeço os teus sábios conselhos, aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. Kardec aqui repete aquela frase de Ananias, que deveria ser o lema de todos nós, discípulos do Mestre. Jesus chama e a gente responde: eis-me aqui, Senhor. Ananias não fala para que é, quando que a gente começa, o que eu tenho que deixar, o que eu tenho que fazer. Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. E Kardec diz: aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida. Mas quantas vezes a gente não chega para a seara cheio de ideias preconcebidas? E como não são atendidas, a gente desanima. A gente chega assim: não, mas eu tenho que trabalhar, mas tem que ter um limitezinho aqui, né? Tem que ter ô mestre, ajuda aqui, né? Aí já passou um pouquinho da conta. Eu queria ir mais para esse lado aqui, não dá para ajustar aqui, Jesus está chamando a gente para cá. Aceito tudo. Porque se a gente quer que de fato Cristo seja o condutor da nossa vida, o alto, a gente precisa estar aberto às coisas não darem certo. Porque o que for desígnio nosso, que não é do Cristo, não vai dar certo. Aí a gente acha ruim. Nossa, mas não deu certo. Claro, tendo feito a nossa parte, né? Não deu certo. Então, porque não tinha que ser. Não era desígnio do Cristo. A gente não aceitou tudo? Então, que seja feita a tua vontade, Senhor. Estou aqui para servi-lo e não para servir-me de ti para atender os meus propósitos. Senhor, ele faz então uma prece, né? Pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim, para o cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Lembrando de Jesus, né? Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a sua vida, por amor a mim, encontrará. Kardec fala então: dispõe do teu servo. Está nas tuas mãos a minha vida. A minha boa vontade, dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá.
as forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Olha a prece desse homem. Olha como não ressoa de cada palavra humildade, modéstia e desinteresse. Esse é o codificador, a quem hoje lembramos, não naquela gratidão que sejam só palavras, mas na legítima gratidão, como diz Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 163. Qual é a verdadeira gratidão de um discípulo de Jesus? Aplicação proveitosa das dádivas recebidas. Gratidão não é ficar, Kardec, nós te agradecemos. Frases laudatórias e bombásticas, como diz Emmanuel. Muitas vezes sem alma, sem vida. A gratidão do servo de Jesus é aplicação proveitosa de todo esse legado. Tomar a tocha que nos foi entregue e fazer tudo para entregá-la acesa e grandiosa, acesa e acolhedora, iluminando caminhos, a começar pelo nosso. Então esse é o codificador e essa era a tarefa que lhe foi proposta. E aí, naturalmente, a gente começa a entender o porquê do lema por ele escolhido. Porque como cumprir essa proposta sem trabalho, sem solidariedade e sem tolerância? Comecemos então pelo trabalho. Qual a sua finalidade primordial em nossa vida? O porquê o trabalho é uma das leis morais que regem a vida. O trabalho se impõe à criatura humana, porque sem ele, a mente, o espírito, quedaria estacionado, porque é da dinâmica própria da vida e da criação o movimento, o esforço, e é isso que impulsiona o progredir do espírito. Por isso Emmanuel tem uma frase que gosto muito, ele diz: o trabalho está para a glória como o arado está para o pão. O trabalho está para a glória do Espírito, a verdadeira glória, não as gloriulas, as vanglórias do mundo. A glória verdadeira que é o quê? Reflexo divino na criatura. Isso é glória. É Deus refletido na sua criatura. O trabalho está para essa glória, como o arado está para o pão. Por isso, quem busca o reino, colocou a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus, diria Jesus. É mãos no arado e olhos para a frente, atentos à linha que nos cabe traçar, abrindo espaço para que as sementes divinas possam encontrar acolhida em nós. Sem o arado, o solo é duro, é impermeável, então é o trabalho que vai quebrando as nossas durezas, oriundas da ignorância, do egoísmo, da apatia, da indiferença. É o movimento, a começar pelo trabalho no mundo para as buscas materiais, que vai desenvolvendo a nossa inteligência, e da inteligência das buscas materiais, dirá Kardec, no Buscai e Achareis, do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos passando aos poucos às buscas espirituais, ao desenvolvimento moral do espírito. Então é o trabalho que vai, digamos, colocando a nossa alma em movimento, extraindo aos poucos os potenciais ali adormecidos e potencializando-nos o progredir. O trabalho é essencial. Ocupar a mente no bem, ocupar a mente em algo útil, aliás, é essa a definição de trabalho para os espíritos. Toda ocupação útil, algo que edifica, algo que traga crescimento para mim ou para os outros, eis o motor da evolução. Porque não há trabalho de fato sem mobilização da vontade. E a vontade é a faculdade soberana que organiza toda a mente. Se a vontade está fragilizada, a mente se perturba. Só a vontade, dirá Emmanuel no Pensamento e Vida, é suficientemente forte para manter ou cultivar o equilíbrio do espírito, a harmonia do espírito. Então, eis a importância do trabalho. Mas não qualquer trabalho.
um trabalho qualificado, um trabalho com alma, um trabalho que de fato eleva. Porque agir sem método, agir no desequilíbrio, essa ação, o agir por agir, há em todos os lugares do universo, inclusive nas regiões mais densas do mundo espiritual. Tem falanges inteiras trabalhando mais do que nós, contra o Cristo. Então, não estamos a falar de qualquer trabalho. E aí vem a distinção que Emmanuel faz, num capítulo muito interessante também do Pensamento e Vida, chamado Trabalho, capítulo 7, em que ele vai dizer: há trabalho-ação que transforma o meio, mas há trabalho-serviço que transforma o indivíduo. Qual a diferença entre ação, entre trabalhar propriamente e servir? É quando eu infundo na minha ação a alma, a vida do sentimento, da humildade, da caridade. Eis então que a minha ação se converte em serviço. E só por meio do trabalho e serviço, dirá Emmanuel, é que a bondade do alto pode estender a sua influência no mundo. Aqueles que se convertem em servidores, que trabalham não pela remuneração, mas pela alegria de serem úteis. Isso vale para o trabalho no mundo, trabalho material, e vale para o nosso trabalho na seara espírita, na seara cristã. O trabalho com Jesus é um trabalho qualificado. Marta e Maria, né? Marta era ação, só ação. Por isso ela estava lá inquieta, angustiada. E Jesus falou: Marta, você esqueceu de uma coisa que é essencial. E Maria entendeu. O que é? Aos pés de Jesus, né? Aprendendo com Ele, nós vamos inserindo na nossa ação vida, alma, sentimento. E a ação vira serviço. Maria escolheu a boa parte, não lhe será tomada. Porque, colocando o coração aos pés de Jesus, as mãos dela depois seriam mãos repletas de vida na ação. Então é coração de Maria e mãos de Marta que deveremos conjugar. Esse é o trabalho que Kardec fez ao longo de toda a sua vida. Porque quando a gente vê o volume da ação, ou melhor, o volume do trabalho, do serviço por Kardec edificado em 15 anos, mais ou menos, a gente fica espantado. Não é possível que um ser humano, sozinho, como fizesse aquilo. Aqui a gente esquece do aporte espiritual, que em Kardec encontrava abertura. Porque se Kardec não tivesse servido, não tivesse tido essa postura de coração aos pés do Mestre, não teria conseguido. A sua saúde não teria permitido, o seu cansaço não teria sido possível. Mas é porque Kardec, para além do trabalho-ação, buscou o trabalho e serviço. E por isso os espíritos puderam estender o seu amparo. E aí vem um influxo, né? Um influxo. O espírito que caminha no amor, está realmente trabalhando com amor, diria São João da Cruz, um grande espiritualista, um santo católico, reconhecido como santo, a alma que caminha no amor não descansa e nem se cansa. Não descansa porque ela virou o próprio canal de expressão do amor. E o amor revigora, o amor acalenta, o amor balsamiza, o amor é energia pura. Então ela não se cansa, mas também não descansa. Porque quem sente o amor do Cristo a pulsar no coração não consegue ficar parado. Diria o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, o amor do Cristo constrange. Não dá para você ficar quieto, não dá para ficar parado. Quem ama, está lá no Paulo Estrevo, inquieta-se por dar alguma coisa, por fazer alguma coisa. Então, esse é o trabalho qualificado com Jesus. E foi esse trabalho de aperfeiçoamento de si mesmo que Kardec sustentou ao longo de toda a sua vida e que possibilitou fazer o que ele fez. Basta fazer uma conta simples. Não fiz ela, mas depois fica aí como exercício para nós. Peguemos e somemos quantas páginas Kardec produziu em 14 anos. Faz essa conta, divide pelo tempo. Quantas páginas ele tinha que escrever por dia? Isso porque nós, infelizmente, não temos acesso a todas as cartas que ele trocou.
Porque agora, nos novos documentos que têm vindo, tem se percebido que Kardec, para cada carta que ele respondia, fazia uma cópia, para deixar arquivado. Então, era 2 respostas, no mínimo, para cada carta. Pelas contas lá, parece que eram, se não me engano, o número 8.000 cartas por ano. Algo em torno disso. Vezes 2, vai fazendo as contas. Pega a Revista Espírita, que ele pegava os artigos, compilava, etc., as obras que ele escrevia, os ensaios, os textos que ficaram guardados, os textos que se perderam, porque, infelizmente, como dizem as biografias, após a partida dele, muitos textos foram queimados. Infelizmente. Muitos textos seus foram queimados. Faz as contas, gente. Quanto tempo esse homem tinha que sentar? E não é escrever qualquer coisa, gente. Porque se fosse escrever lá, escrever besteira, vai escrevendo a palavra que aparece na sua cabeça. Ele estava escrevendo tratados filosóficos, com lógica, com cadência, com coerência. Quem escreve um livro sabe o quão difícil é. Quem escreve uma tese sabe o quão difícil é. E esse homem escrevia, atendia as pessoas, ia nas reuniões mediúnicas, viajava, tinha vida com a Gabi, com a Meli. Faz as contas. Então, não é qualquer trabalho, porque senão não tinha conseguido. É trabalho, serviço. Era o Cristo conseguindo naquele coração abertura para sustentar a obra e reviver a sua mensagem. Então, o trabalho é, diria o apóstolo Paulo, o elixir de todos os nossos males, a muralha defensiva contra as tentações. Trabalhar é concentrar a mente no bem, deixar o alto fluir através de nós e, com isso, manter o rumo, manter o prumo. Quem foge ao trabalho, como diria Emmanuel Chico certa vez, a enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. É o que nos sustenta. Ai de nós se fugirmos ao trabalho com Jesus. A gente cai logo nas zonas de repetição das velhas tendências, porque a gente desce, na casa mental, quando foge ao trabalho conectado ao mundo superior, lá no 3º nível da casa mental, a gente cai nas zonas de influências, de desvios. Por isso Jesus, quando nos alertava no sermão profético quanto aos momentos que ora vivemos, ele traz 3 orientações interessantes. Ele diz assim: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem no telhado, não desçam. E os que estiverem no campo, não voltem. O que Jesus está falando? O telhado é o quê? Lembra lá, no mundo maior, Calderaro, a casa mental? Quem estiver no telhado, não desça, ou seja, mantém-te conectado ao alto, nesses momentos, para manter a chama da esperança, da caridade, do bem acesas. Quem estiver no telhado, não desça, vai para o monte. E quem estiver no campo, não volte. Campo é símbolo do quê? Trabalho, esforço. Esse é o primeiro recurso que nós precisamos, mas um trabalho, novamente frisamos, qualificado. Não agir sem método, não agir no desespero, no desequilíbrio, que muitas vezes complica as relações, agir servindo, com amor. Como diz, mais uma vez, Paulo, que fala tanto de trabalho em suas cartas, talvez porque foi o que o salvou, foi o que manteve aquele homem na linha por 30 anos, ele vai dizer: operai a vossa salvação. A salvação para nós espíritas, e já está lá no Evangelho, como Paulo diz, não é um trabalho só de Deus em nossa vida. A salvação é algo que nós operamos, que nos cabe construir, e não se faz isso sem trabalho. Mas do trabalho, passamos à solidariedade. E é interessante pensar na solidariedade na sua própria origem etimológica. Porque a palavra solidariedade vem do latim sólidos, daquilo que é sólido, daquilo que é firme. Então, falar de solidariedade é falar de relações sólidas, de relações e relacionamentos profundos. A gente não pode esquecer, e Kardec tem um ensaio, um texto muito bonito sobre isso. Está no livro, ou melhor, na Revista Espírita, de dezembro de 1868, em que ele vai fazer uma análise da palavra religião.
O título do artigo é: o Espiritismo é uma religião? E Kardec vai basicamente responder assim: depende. Depende do que você entende por religião. Se por religião você entender os ritos, os paramentos, as hierarquias sacerdotais, não é. Porque o Espiritismo nada tem disso. Ele tem, naturalmente, rotinas, disciplinas, que a gente estabelece para o bom funcionamento do trabalho. Então, uma prece na abertura de um trabalho não é um ritual. Por quê? Não precisa ser a mesma prece sempre. É uma coisa que vem do coração, né? Ela serve de preparação, ela tem uma finalidade, não é puramente um rito exterior, embora muitas vezes converta-se num rito exterior. Né? Se não faz aquela prece, então o trabalho não pode começar hoje. Não, mas você esqueceu daquela prece. Mas eu fiz outra. Não, mas não vale, tem que fazer aquela, porque senão os espíritos não vêm. Como assim? E a gente vê isso muitas vezes. A gente converte a rotina, que tem uma finalidade de preparar o sentimento para o trabalho, num ritual. E aí, se não faz isso, se não apaga a luz desse jeito, se não levanta assim o assado, não adianta fazer. Não adianta, o trabalho não valeu hoje, porque a gente não levantou para fazer a prece. Então, os espíritos não nos ajudaram. Gente, qual o sentido disso? Então, um paralítico que está acamado não pode fazer a prece porque ele não fica de pé. Qual o sentido disso? Então, o indivíduo que não consegue ver a luz, né, qual a diferença para ele faz se a luz está acesa ou apagada para fazer a prece? Então, são coisas que têm uma finalidade, mas que a gente desvirtua. Então, Kardec fala, olha, nesse sentido, o Espiritismo não é uma religião, não tem disso. Mas, se por religião, pegando a etimologia da palavra, entendemos ligação, vínculos, religamento de nós para com Deus e de nós para com os outros, então o Espiritismo é uma religião. Porque qual a sua finalidade, dirá Kardec, do Espiritismo? Religar os corações. De toda a religião, religar os corações, que estão distanciados, seja pelo orgulho, pelo ressentimento, pela indiferença, estabelecer laços. Essa é a finalidade, dirá Kardec. O laço primordial da nossa vida com Deus e o laço primordial da nossa vida com os outros. Laços amorosos, laços sólidos, inquebrantáveis. Essa é a finalidade do Espiritismo, diz Kardec. O que une os espíritas, dirá Kardec? Os compromissos? Porque eu assumi esse ou aquele trabalho, é isso que me une? Então o que me leva a casa é o simples fato de eu ter que ir lá para fazer o trabalho, ou o que me leva a casa é porque lá eu tenho corações amados que eu quero rever, que eu quero estar junto, que eu quero partilhar do meu tempo, da minha vida, porque eu gosto. E esse laço está acima das nossas diferenças e das nossas convicções pessoais. Então, quando a gente vê indivíduo rompendo relações com o outro, porque o outro pensa diferente politicamente, ou isso ou aquilo outro, cadê esse laço moral que está acima de tudo e é inabalável? Cadê o amor que não é condicionado? Onde o cristianismo? Se nós colocamos isso acima do laço moral, acima da fraternidade, da irmandade que nos deve unir como espíritos irmãos a caminho da mesma destinação, eu preciso voltar aos fundamentos do Espiritismo, porque eu não entendi ainda a finalidade. Né? Se isso está abaixo, no âmbito dos meus interesses, do que as minhas convicções pessoais que diferem da do outro, então ainda está no beabá da proposta do Evangelho. Da proposta do Evangelho. Porque entre os discípulos mesmo existiam as diferenças. Paulo e Tiago não se bicavam. Mas quando Jesus chamou Paulo para ajudar Tiago, Paulo falou assim, o relacionamento é sólido. O Cristo está acima das minhas convicções, do que eu fiz, do que ele fez. Ele é meu irmão. Nós estamos juntos. Paulo abriu mão do seu projeto acalentado há anos para ajudá-lo. E recebeu ainda uma prisão de troca. Foi lá ajudar Tiago e ficou preso. 2 anos, Cesareia. Depois foi para Roma. Não do jeito que ele esperava. Ele queria ir para Roma livre. Foi para Roma preso, mas ele falou, a palavra do Evangelho não está presa. Meu corpo está preso, mas o Espírito está mais livre ainda. Porque agora a palavra alcança ainda mais, porque é mais viva pelo testemunho. Não são os romanos que me prenderam. Foi Cristo que me prendeu aqui para melhor pregar o Evangelho. Olha que grandiosidade, gente. A gente prende mesquinharia. Porque acima dele, das convicções, estava o Cristo.
Então, se o Cristo não está acima em qualquer relação nossa, a relação é frágil. Aí a gente entende quando Jesus fala assim: se amar pai ou mãe, filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Porque quando o Cristo é o centro da relação, por exemplo, entre cônjuges, quando há uma desavença, eu sempre lembro do Cristo que está no meio, patrocinando essa relação, do porquê Ele nos uniu, do porquê Ele nos conjugou juntos. E, naturalmente, aquele ressentimento, aquela dificuldade vai se diluindo, porque o Cristo é maior. Eu amo o outro através do Cristo, do amor do Cristo, que é um amor renúncia, que é um amor compreensão, que é um amor perdão. É isso que Jesus quer dizer. Se Ele não está acima, as nossas relações são frágeis. Diria Paulo, não se lance outro fundamento que não esse do Cristo. Porque qualquer outra edificação longe desse fundamento é frágil. Não segue. Isso é solidez de relacionamentos. É amor, é caridade. Kardec dirá, a caridade é a alma do Espiritismo. Sem ela, não há verdadeiro espírita. Caridade muito maior, claro, do que simplesmente o entendimento restrito do amparo material. Caridade benevolência, caridade indulgência, caridade compreensão. Então, é essa solidez que nós precisamos buscar em nosso movimento, em nossas casas. O amor que temos uns pelos outros, a disposição de ajudarmos uns aos outros tem de ser maior, porque isso é que dá solidez a um grupo espírita, a um grupo mediúnico, a uma casa. Sem isso, tudo vem a ruir. A argamassa que dá solidez às nossas relações é a argamassa da caridade, é a argamassa do amor. E é essa solidez que nos sustenta em vida. Porque o maior tesouro que temos, as alavancas que nos sustentam nos momentos de desafio são os amigos. Por isso Jesus dizia, granjeai amigos. Porque essa é a riqueza. Essa é a nossa riqueza. No momento desafiador, são os amigos que nos sustentam. Porque a caminhada pelo deserto, diria Paulo, se dá em filas. Todos devemos chegar bem e juntos. Os que se afastam terão de chegar sozinhos. Mas aí é muito mais difícil. Então, a riqueza que a gente pode ter, que dá solidez à nossa vida, ao nosso trabalho espírita, é essa riqueza do amor, da amizade que nos une, do carinho, da ternura de uns para com os outros. E foi o que vemos, por exemplo, o que deu solidez a Kardec nessa tarefa. Se não fosse Amélie, como foi muito bem retratado no filme, será que ele teria conseguido? Aquela mulher de fibra ao seu lado, amparando, respondendo carta, recebendo carta. Isso foi solidez para eles, solidariedade que existia entre ambos, porque solidariedade é isso também. É a gravitação em torno de um objetivo, de um ideal comum. É o que nos faz solidários. As diferenças à parte, nós somos solidários em torno do Evangelho, em torno da doutrina espírita, nos seus pontos principais. E isso deveria bastar para manter a coesão entre nós. Então, sem essa solidez, Kardec certamente não teria conseguido. E então passamos ao último aspecto dessa trilogia, tolerância, que é uma palavra muitas vezes incompreendida, né, muitas vezes confundida com submissão, com indiferença, com aceitação tácita de todas as coisas, mas não é isso, não é essa a ideia de tolerância. E me recordo aqui, talvez, de um dos filósofos que mais falaram sobre tolerância, inclusive, é seu conhecido texto, Tratado sobre a Tolerância, o filósofo Voltaire, que falou tanto sobre a tolerância, e ele, então, na sua obra Dicionário Filosófico, traz a seguinte definição: o que é a tolerância? E ele mesmo responde: é o apanágio da humanidade. Todos nós somos cheios de erros e fraquezas, perdoemos-nos mutuamente as nossas tolices, tal a primeira lei da natureza. Essa é a definição de tolerância para Voltaire. É o apanágio da humanidade. O que é apanágio? Qual que é o atributo, a característica fundamental para que vivamos, enquanto humanos, em sociedade? Tolerância. Respeito ao diferente, compreensão, carinho, perdão. Porque a humanidade, o ponto em que estamos da jornada de evolução, é marcada por deficiências, limitações, imperfeições. E sem tolerarmos-nos,
sem compreendermos, não há paz, equilíbrio possíveis. Não há convivência saudável, minimamente saudável e construtiva, sem que esse recurso, esse bálsamo da tolerância, esse óleo, revisitando aqui minha parte de engenheiro, esse óleo que vem lubrificar as convivências. Se você ligar um motor sem óleo, não faça isso, mas não vai dar certo, ele vai durar um pouquinho ali, logo as engrenagens vão começar a esquentar e aquilo vai explodir. Assim é a convivência, se não há o óleo da tolerância, da compaixão, da bondade, a fluir entre essa convivência, no meio das nossas diferenças, das arestas pontiagudas que todos temos. Por isso que Voltaire fala, é o apanágio da humanidade. Sem isso, a vida se torna um inferno. Tanto a vida no lar, quanto a vida na casa espírita. Compreendermos, amarmos. Diria o apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, como Cristo o fez. Porque se imagina se Jesus não tolerasse a impaciência, a intransigência de Simão, com paciência, com bondade, com serenidade, com compaixão, mantendo-se firme em educá-lo, em orientá-lo, em apresentar o caminho, corrigir, etc. Mas imagina se Jesus não suportasse um pouquinho aquele incômodo ali da imperfeição de Simão, se ele não suportasse um pouquinho ali, um pouquinho não muito, da loucura, do orgulho, da vaidade de Saulo, do ímpeto de João e Tiago, os irmãos mais novos, chamados por ele filhos do trovão, que queriam queimar os samaritanos todos com fogo caído do céu, em nome do bem e do Evangelho. Imagina se Jesus não tolerasse, claro, educando. Tolerar não é simplesmente aplaudir o mal e nada fazer, aplaudir a postura de desvio e nada fazer, mas é fazê-lo com brandura, com persuasão, com carinho, vendo no outro irmão como nós outros, reconhecendo que também nós somos muitas vezes o peso para o outro, porque geralmente nas convivências julgamos que o outro é um peso para nós, mas raras vezes pensamos que somos também um peso para os outros, e eles são pacientes para conosco, sejamos, pois, pacientes para com eles. Esse é o trabalho, por isso Jesus orientava, um medicamento de uso indiscriminado, porque é absolutamente necessário para a vida no mundo. Quantas vezes, mestre, devo perdoar o irmão que se equivoca, que me ofende? 70 vezes, 7 vezes, meu filho. Ou seja, indeterminadamente, tantas vezes quanto se fizerem necessárias, porque sem perdão mútuo, sem compreensão mútua, não há vida possível, seja no centro espírita, seja no lar, seja no trabalho, seja em sociedade. Reconhecer que somos seres imperfeitos, mas que nem por isso o alto nos desampara. Posicionarmos, sim, quando viermos algo que destoa daquilo que é a proposta do Evangelho e da doutrina espírita, que é para nós o referencial. O Cristo que é o referencial, mas posicionarmos com tolerância, com brandura, com tato, como foi dito a Kardec, e como tantas vezes ele fez. Posicionou-se muitas vezes, sobretudo quando a doutrina era atacada, não tanto quanto ele era atacado, aí ele silenciava, mas posicionou-se com brandura, com compreensão. Ele mesmo ouviu isso dos Espíritos, na questão 841 de Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim, a pretexto de preservar aí a liberdade de consciência, deverá se deixar propagar livremente doutrinas perniciosas, ou seja, ideias que não fazem bem ao bem comum, a pretexto de respeitar essa liberdade, ou deveremos tentar esclarecer o outro, trazê-lo à lucidez? E os Espíritos responderão, podeis e até deveis fazê-lo, mas, a exemplo de Jesus, utilizando-se para isso da brandura e da persuasão, e não da força. Se algo podeis impor às outras pessoas, é o bem e a fraternidade. Então nós podemos impor sim às outras pessoas uma coisa, o nosso bem e a nossa fraternidade. Como o Chico tantas vezes fez,
quando era atacado, acusado, ele impôs aos outros o bem do seu silêncio e do seu perdão. E essa imposição, gente, é muito, mas muito mais difícil do indivíduo lidar do que a imposição da força. Porque a imposição da força, ele vai pelo mesmo caminho, devolve na mesma força e aí vira o caos. Mas quando ele se vê diante da imposição do silêncio e do bem, ele não sabe o que fazer. Ele fica perdido, fica constrangido, porque aquilo o penetra profundamente, convidando a renovar os seus pensamentos, as suas posturas. Então, se algo podemos impor às outras pessoas, é o bem que fizermos, né? O exemplo e a fraternidade. Esse é o caminho da tolerância. Reconhecendo-nos, todos nós imperfeitos, reconhecendo que precisamos uns aos outros de compreensão, de misericórdia, né? Paulo vai dizer, inclusive, revesti-vos de entranhas de misericórdia, que as vossas entranhas sejam de misericórdia, porque misericórdia quero e não oferta, e não oferenda. Esse é o espiritismo que nos foi codificado por Kardec, mas, sobretudo, vivido por Kardec. Por isso, há uma mensagem no livro um livro de vários espíritos, através do Chico, chamado Nosso Livro, capítulo 36, em que Emmanuel vai fazer um traço, uma correlação entre esse tripé de Kardec e o tripé de Jesus. Emmanuel vai dizer assim: Jesus é caminho, verdade e vida. Kardec é trabalho, solidariedade e tolerância. Mas o caminho da realização não dispensa o trabalho. O templo da verdade não exclui a solidariedade legítima, como a vida eterna pede a luz da tolerância construtiva. Eis o vínculo que se estabelece nessas duas trindades, que são para nós as fundamentais. São, em verdade, uma só. Kardec revivendo em vida e em obra o cristianismo, revivendo Jesus. Por isso, Emmanuel prossegue dizendo, nessa mensagem, que o Espiritismo é um movimento libertador de consciências, mas só o Espiritismo praticado liberta a consciência de cada um. E ele acrescenta que o Espiritismo prático pode ser, muitas vezes, o Espiritismo do eu. O Espiritismo prático no sentido de, o prático ali, só coisa mais básica. Eu vou lá, frequento a casa, vou lá, ouço a palestra, vou lá, tomo passe, é prático, né? O Espiritismo convertido em ritualística. O Espiritismo, religião exterior. Esse prático, muitas vezes, é o Espiritismo do eu, em que eu tiro o que me incomoda, acrescento umas ideias minhas e faço o Espiritismo à moda do eu, à moda da casa. Esse Espiritismo prático, porque ele é fácil de fazer, eu vou lá, compareço, vou lá, ouço umas palavras, volto para casa e está tudo bem, a vida segue como tem sido sempre. Esse é o Espiritismo prático, que muitas vezes nada mais é do que o Espiritismo do eu. Mas só o Espiritismo praticado, diz Emmanuel, é o Espiritismo de Deus. E esse, creio que a gente deve buscar, não é? O Espiritismo de Deus. É Deus, de fato, penetrando em nossa vida, refletindo-se em nosso ser, para que sejamos, de fato, indivíduos melhores, mais conscientes da tarefa que nos cabe. Foi isso que Kardec, em sua vida, em sua trindade, nos apresentou. E por isso trago mais um texto de Emmanuel, que está no livro Trevo de Ideias, que fala justamente sobre essa trindade. O texto se intitula Tolerância, capítulo 15, em que Emmanuel vai nos dizer: o trabalho edifica, a solidariedade aperfeiçoa e a tolerância eleva. Então, o trabalho edifica o nosso ser, a solidariedade aperfeiçoa as relações e a tolerância eleva, porque tolerância é amor, é misericórdia. Trabalhando, melhoraremos a nós mesmos, solidarizando-nos, enriqueceremos o mundo e tolerando-nos, engrandeceremos a vida. Então, trabalho de mim para comigo mesmo, solidariedade de mim para com os outros, na horizontalidade da vida, tolerância de mim para com a expressão divina no outro, a verticalidade da vida. Fecha-se o circuito dos 3 deveres fundamentais. Para trabalhar com êxito, é necessário obedecer à lei, não só a lei dos homens, mas, sobretudo, a lei divina. Harmonizar-se a essa lei para que o trabalho seja serviço.
Para solidarizar-nos com proveito é indispensável compreender o bem e cultivá-lo. Servir ao outro, ir em direção ao outro, isso é solidarizar-se. Para tolerar-nos em sentido construtivo é imprescindível amar, porque só o amor vê para além das imperfeições, das limitações, o ser divino em gestação. Em vista disso, o mestre dos mestres, há quase 2 milênios, afirmou para o mundo: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Primeira frase. Estarei convosco até o fim dos séculos. Segunda frase, solidariedade. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Tolerância e compreensão. Trabalhemos construindo, solidarizemos-nos beneficiando, toleremos-nos amando sempre. Vinculada aos fundamentos da verdade, a sublime trilogia de Allan Kardec é plataforma permanente, veja só, permanente, em nossos círculos doutrinários, constituindo lema substancial que não pode empalidecer. Por isso, nesse sesquicentenário em que nos recordamos dessa figura inesquecível, que possa o Espiritismo em nossas vidas representar o nosso compromisso por trazê-lo, esse Espiritismo praticado, esse Espiritismo de Deus, a cada expressão nossa na caminhada da vida. Que possamos voltar às fontes, às bases, ao pilar fundamental da doutrina espírita, para que Kardec não seja um ilustre desconhecido ou apenas aquele que a codificou, para que ele seja também para nós o referencial do primeiro apóstolo que a viveu integralmente. Que Jesus nos abençoe a todos. Obrigada, Arthur. Queridos, eu tenho um recadinho antes da próxima etapa. Há um Gol cinza daqui de São Carlos, nesse estacionamento lateral, placa CMF 0106, está com a luz acesa. Se não for aqui, os faróis acesos, né? Se não for aqui, a gente vai passar lá para a recepção do hotel, mas pode ser que estejam aqui, né? Um outro recadinho. Ontem foi esquecido, essa é uma embalagem em tecido, na cor lilás, né, com um lacinho aqui de fita cetim, foi esquecido no estande da Fraternidade Sem Fronteiras. Está aqui comigo, quem for o proprietário pode apanhar comigo, tá? E apenas lembrando que nós teremos agora as perguntas e respostas com o Alex e o Arthur, na sequência um intervalo de meia hora, das 10 às 10h30, na sequência, depois do intervalo, a mesa redonda, que vai ser a cereja, né, do bolo, porque os três juntos nos trazendo essas luzes todas. E o nosso encerramento previsto para as 12h15. Então, perguntas e respostas. Vamos lá, as perguntas. Além da diferença que você falou entre trabalho-serviço e trabalho-ação, o que você poderia nos falar sobre a importância do trabalho interior? Ali naquele quadro, né, Marta e Maria, Maria aos pés de Jesus é justamente o símbolo desse trabalho interior de estudo, de reflexão, de conhecimento de si mesmo, aos pés de Jesus, porque é importante lembrar o símbolo. Naquela cultura, o estar aos pés de alguém era o símbolo de estar se aprendendo com este alguém, porque as escolas, inclusive eram chamadas de yeshivás, o rabino, o mestre, ficava acima, assentado, e os jovens aprendizes sentavam-se aos seus pés. Por isso Paulo diz assim: fui educado aos pés de Gamaliel. Então, o fato dela estar sentada aos pés de Jesus é um símbolo do texto que nos diz que ela estava aprendendo com Jesus. Isto é, cultivando essa vida interior com o Mestre, conhecendo-se, olhando as emoções, trabalhando na oração, na meditação, no estudo que enriquece o nosso mundo interior. Esse trabalho, digamos, de trazer lastro, de trazer alma ao trabalho posteriormente exterior.
Então, Maria ali representa justamente esse cultivo da nossa vida íntima, de uma vida íntima abundante, de uma vida íntima que realmente transborda e faça, então, presente através da ação exterior, né? Isso é algo muito importante, porque é essa vida interior bem desenvolvida que nos ajuda melhor a lidar com as circunstâncias do dia a dia e da caminhada, né? Sem esse conhecimento interior, nós somos muitas vezes escravos das circunstâncias exteriores. Já disse um sábio, quem não tem vida interior é escravo das circunstâncias exteriores. E o nosso querido Guimarães Rosa vai dizer isso de uma maneira mais metafórica na sua grande obra, Grande Sertão Veredas, que, não nos enganemos, não é uma historinha apenas regionalista, é uma obra metafísica. Ele fala lá do sertão. O sertão, em Guimarães Rosa, na obra, ele é ao mesmo tempo uma representação desse modo de sertão nosso, a nossa vida interior, e ao mesmo tempo uma representação das circunstâncias exteriores que nos envolvem, das injunções da vida no mundo. Então tem uma hora lá que, através dos personagens, ele diz assim: é preciso sair do sertão, mas não se sai do sertão senão tomando conta dele adentro. Olha que linda essa frase. O que Guimarães está dizendo? É preciso sair dessa vida que está escravizada, subjugada às circunstâncias exteriores. Aconteceu isso, a minha felicidade vai embora. Aconteceu aquilo outro, um revés ali, toda hora a minha felicidade, o meu equilíbrio vão, como folhas ao vento, estando sujeitos às circunstâncias. Então ele diz, é preciso sair do sertão, é preciso sair desse modelo de vida sujeito, escravizado à vida exterior. Como se faz isso? Tomando conta do sertão adentro. Isto é, entra pelo sertão de você mesmo, conhece-te, governa-te, domina, e então você sai do sertão fora, né? Mas em outro momento da obra ele vai dizer, ou você governa o sertão, ou o sertão te governa. Ou você governa o teu mundo interior e, por consequência, governa a vida e as circunstâncias, no sentido de tomá-las todas como recurso de crescimento, ou elas te governam, e aí a gente vive no drama das angústias, das aflições, nunca encontrando uma parcela de paz, a paz do qual Jesus falou que a gente deveria buscar. A ciência traz pesquisas sobre os benefícios de sentimentos nobres, como a esperança e a gratidão. Como dosar os sentimentos? Ou melhor, como resolver em nós aquilo que impede-nos de conquistar as virtudes da modéstia, e o desinteresse? Ou seja, é possível ter gratidão sem orgulho, esperança com desinteresse, humildade com razão? Com relação à ciência, cada vez mais, de fato, a ciência tem identificado os benefícios, né, de uma espiritualidade para a saúde propriamente física, até sem contar, naturalmente, para a saúde moral. Cada vez mais, inclusive, o Conselho Federal de Psicologia e Psiquiatria tem recomendado se trabalhar a espiritualidade do paciente. Agora eu estava vendo esses dias dos cardiologistas também recomendando trabalhar a espiritualidade, porque cada vez mais a ciência tem enxergado os benefícios do perdão, da esperança, do sentido existencial que uma experiência religiosa traz. E vale aqui fazer uma distinção. Eles, nessas pesquisas, por exemplo, psicólogos, psiquiatras, fazem uma distinção entre a chamada religiosidade intrínseca e a religiosidade extrínseca. O que é extrínseca? Aquela muito pautada em rituais, em que a religiosidade não é vista como um meio de aperfeiçoamento do indivíduo, mas sim como um conjunto de práticas exteriores. A intrínseca, em oposição, é aquela que é enxergada como um meio de aperfeiçoamento. A religiosidade tem essa finalidade. E eles perceberam que há uma diferença gritante entre o impacto da religiosidade extrínseca, muitas vezes pouquíssimo, quando não prejudicial, e o impacto da religiosidade intrínseca, esse sempre benéfico, no sentido, por exemplo, de prevenção da depressão, da ideação suicida, etc., etc. Então, a própria ciência tem identificado esses benefícios. E, claro, nessa busca de uma espiritualidade legítima, né? Pautada nas virtudes e tudo mais. Então, faça aí a pergunta, né? É possível? Que é possível, a gente sabe que é. Jesus está aí para mostrar que é. Esses espíritos que vieram e servem até hoje como nossos exemplos de inspiração, um Chico e tantos outros, nos mostram que isso é possível, que chegaremos lá um dia e tudo mais. Mas aqui, recordando uma frase do querido amigo Otacílio, que está ali,
sobre como fazer isso, ele costuma dizer assim: amar a gente ainda não sabe muito bem, mas servir a gente já pode. Não é, Tarsilo? Servir é um caminho claro para todos nós. E é justamente o serviço que vai depurando os nossos sentimentos e nos conduzindo cada vez mais a um amor menos condicionado, a um amor mais puro, que renuncia à compreensão, à misericórdia, é ir em direção aos outros, e por isso os Espíritos batem tanto na tecla da caridade, muito além da caridade material, a caridade de ir, compreender o outro, dar o seu tempo para o outro, e etc, etc, porque é isso que vai nos mostrando melhor, digamos assim, o que nós somos, onde estamos, o quanto temos nos aperfeiçoar ainda. É conhecendo as dores dos outros que vamos redimensionando as nossas, é conhecendo melhor o outro e vendo-me melhor no espelho do outro que vou compreendendo melhor a mim mesmo. Então é nesse processo, como sintetiza Emmanuel, entre você e Deus o próximo é a ponte, é nesse processo que a gente vai depurando de fato os nossos sentimentos e vai alcançando essa caridade mais legítima, essa gratidão mais sincera, mais verdadeira, como foi o caminho que os apóstolos trilharam, né? Quem olha Pedro antes do trabalho na casa do caminho e depois do trabalho na casa do caminho, vê uma diferença gritante. O que fez do Pedro duro, intransigente, o Pedro apóstolo, amigo, acolhedor? O serviço, o trabalho, o colocar-se a serviço de Jesus, claro, sem esquecermos desse trabalho anterior, do serviço interior, da oração, do estudo, que vão nos enriquecendo para esse servir. Dentro dessa visão nobre sobre trabalho, solidariedade e tolerância, trazidas por Kardec, como podemos entender o intento daqueles que se colocam contra ideias que consolidam preconceitos e injustiças sociais? O que nós falamos sobre a questão da tolerância, né? Não é uma indiferença, uma aceitação tácita de todas as coisas, dos problemas que todos temos a resolver no mundo enquanto sociedade, mas é muito mais uma questão da maneira como se faz, da maneira como se coloca, porque muitas vezes, e temos visto isso com frequência, defendendo-se ideias muito nobres, adota-se uma postura de profunda agressividade, de profunda intolerância. Muitas vezes, defendendo-se a tolerância, tornam-se os indivíduos e os corações tão intolerantes como aqueles mesmos que muitas vezes atacam e muitas vezes criticam. Essa não é a postura que Cristo nos ensinou. Cristo se posicionou, Cristo foi firme quando precisou ser, mas sem nunca desumanizar o outro, sem nunca deixar de olhar para o outro como irmão, como alguém que precisa também de compaixão, compreensão, que também, né, muitas vezes tem intentos, objetivos, ideais nobres, mas por caminhos que talvez não são os melhores, muitas vezes que está desinformado. Enfim, essa é a postura que o Evangelho vai nos ensinar, de defender, sim, a verdade que o Evangelho, a doutrina espírita nos expressam, mas fazendo-o pelo caminho da caridade, da compreensão. Caridade que, inclusive, sabe ser enérgica, se posicionar com firmeza quando necessário, mas nunca com dureza, com agressividade, com maledicência, com uma postura de ferir o outro, né? Ideias podem e devem ser debatidas e até mesmo combatidas no plano das ideias, mas para com pessoas, indulgência, benevolência e compreensão. Qual o maior desafio da atualidade? Manter a vibração de modo elevado, a superação da moral sobre o material ou apenas a empatia? Eu acho que os três aí estão meio correlacionados, porque o grande desafio do nosso tempo é vencer a grande distância que agora existe, de um modo geral, na humanidade, entre o progresso intelectual já alcançado e o progresso moral, ainda em vias de se desenvolver. Se pensarmos bem, os maiores problemas da humanidade hoje são causados por indivíduos com grande inteligência. Os maiores problemas sociais, as guerras, a fome, a corrupção, etc., são indivíduos que têm um cabedal intelectual, científico, muitas vezes gigantesco, né? Então, o que é o grande processo a que nós, enquanto humanidade, somos convidados para que, enfim, entremos no mundo regenerador? Diminuir a distância. E por isso se faz tão importante nesses tempos o Evangelho.
Por isso os Espíritos disseram a Kardec, o nosso papel aqui, resgatando as lições de Jesus, é preparar aquele reinado do bem que ele anunciou lá atrás. E são chegados os tempos desse distanciamento ser diminuído. E esse distanciamento não será diminuído senão isso, né? Na transição, que Kardec vai dizer lá no Livro dos Espíritos, questão 941, comentário, do homem carnal para o homem moral. 2 conceitos que ele apresenta. O homem carnal é o homem que vive ainda muito apegado, muito voltado para a materialidade. E a sua transitoriedade, né? A volatilidade da matéria. Né? A matéria em si não é problema, o apego a ela é. O homem carnal é convidado agora a fazer-se o homem moral. Então é a moral preponderando no indivíduo. É a moralidade, o compromisso com a lei divina, o conhecimento de si mesmo, dessa consciência que é a expressão da lei divina. Essa é a transição do indivíduo, de nós, seres humanos, de um mundo de provas e expiações, para que, enfim, adentremos o mundo de regeneração. E, por consequência disso, vem a empatia, vem uma maior facilidade de mantermos sintonizados com o alto. Quem ama, quem compreende, quem está na busca sincera por conhecer-se e libertar-se, por consequência, a conexão e a sintonia com o alto se torna mais fácil, a empatia e a misericórdia para com os outros também. Podem mandar perguntas, viu, gente? Temos tempo ainda. Como distinguir uma ideia transformadora de uma ideia personalíssima, trazida por alguns irmãos, principalmente relacionadas às suas experiências profissionais? Se ambas sofrerão resistência na sua implementação? Até que ponto o pilar tolerância deve suportar as ideias do personalismo? Novamente, começando aqui pelo final, o que a gente quis destacar quanto à tolerância, mais uma vez, não é aceitação tácita, nem uma indiferença que deixa muitas vezes a erva daninha crescer no campo. É a maneira como se faz essa oposição, né? Impondo o bem, a fraternidade, a lucidez, atuando sim, posicionando sim, mas com bondade, com compreensão, com ternura, sem acrimônia, sem maledicência, sem denegrir a pessoa, mas muitas vezes questionando a ideia, que foi o que Kardec fez tantas vezes, né? Muitas vezes surgiram ideias que destoavam da doutrina, ele fez artigos mostrando por que não, sem atacar o propositor da ideia. Então, isso é a tolerância construtiva que Emmanuel e Kardec nos propõem. Para analisar a ideia, né, vale analisar a fonte, né, o quanto de interesse pode estar envolvido naquela ideia, de humildade, de modéstia, a vida que a propôs tem demonstrado. Então, esse é um critério importante, né, para reconhecer um falso ou um verdadeiro profeta, se é uma ideia que realmente vem do alto ou se é uma ideia que vem do personalismo, vem de baixo. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, vai dizer, toda ideia que vem do alto, ela nos leva à mansuetude, à brandura, à edificação, ela nos incentiva à caridade, ao bem. Se é algo que incentiva algo de bom, efetivamente de bom, não de agradável, algo de bom, a diferença é grande entre muitas vezes o que é agradável e o que é bom, né? Ela, grande chance de ser uma ideia que vem do alto. Mas Kardec traz um critério infalível, diz ele, no livro A Gênese, capítulo 2, quando ele está falando dos atributos de Deus, item 19. Ele diz assim, esses atributos, claro que não são todos, né, não dá para abarcar todos os atributos de Deus, mas alguns que ele trouxe, como ele vai dizer em outro momento, não sabemos tudo o que ele é, mas já sabemos algumas coisas que ele não pode deixar de ser. Então, bondade suprema, justiça suprema, onipotência, onisciência, eternidade, imaterialidade, etc., etc. Ele vai dizer, esse é o eixo universal. Esse é a única luz capaz de guiar o homem na busca da verdade. O critério, ele põe essas palavras, infalível para que possa analisar qualquer doutrina, qualquer pensamento, qualquer filosofia. Tudo, diz Kardec, em moral, filosofia, religião e etc., etc., só é verdadeiro se não se afastar nenhum tio desses atributos divinos. Se não simplesmente negá-los, mas às vezes apenas diminuí-los. Se diminuir um desses atributos, está fugindo da verdade. Então, um exemplo que ele usou.
a ideia da reencarnação e a ideia da não reencarnação, da não existência da reencarnação. Kardec era meio cético, resistente, a princípio, com a ideia da reencarnação. Mas, à medida que foi decodificando a doutrina, no diálogo com os espíritos, ele foi percebendo, então, os atributos divinos e identificou um grande problema. Em não existindo a reencarnação, o atributo da suprema justiça de Deus estava invariavelmente comprometido. Estava comprometido. Né? Se não há reencarnação, se há uma vida só para cada indivíduo, e com o quadro que se vê no mundo de tanta discrepância entre as vidas, não tem como, a não ser com sofismas, aliar a justiça perfeita de Deus com a não existência da reencarnação. Então ele falou, usando esse critério, não pode ser assim. Está errado isso. Né? Porque ela diminui um atributo de Deus, e Deus é perfeito em tudo. Então, qualquer ideia que surja, analisemos em relação aos atributos de Deus, se ela fere algum deles. Né? Se ela fere, para adorar a Deus eu preciso de um aspecto material, de alguma coisa, algum ritual, uma roupa específica, mas Deus é imaterial. Deus é Espírito e verdade, adoração é Espírito e verdade, então diminui um atributo de Deus. Pode ser útil, pode atender a determinada demanda, pode, mas não é necessário. Então, por esse critério, Kardec nos convida a ir caminhando nas revelações ou nos dobramentos do Espiritismo, para a gente ir vendo qual ideia realmente está sintonizada com a doutrina ou não. E, naturalmente, analisar em harmonia com a codificação, que é o pilar fundamental, se aquela ideia se harmoniza com a base. Porque o Espiritismo é progressivo, as ideias vão se desdobrando, se desenvolvendo, mas alinhadas com a base. O que foi posto como base não muda, porque é a base. Se você começa a construir um edifício do lado, não é mais Espiritismo. Então, se aquela ideia se harmoniza com a base, tudo beleza, então ela entra no edifício. Se não, deixa de lado, né? Deixa o tempo, talvez, para apresentar ela numa nova forma, porque ela não faz parte desse edifício. Vamos ver se eu consigo decodificar aqui. Para pessoas bondosas, visão superficial. Amar o próximo é fácil quando fazemos pelo outro. Fale sobre o se calar, visão mais profunda. O não fazer para que o outro possa emergir o que realmente é o amor. A gente precisa entender que o silêncio também é uma fala, né? E que muitas vezes a demanda do indivíduo é a fala do silêncio, porque às vezes o silêncio fala com mais eloquência do que qualquer palavra. Então Jesus é mestre não só por aquilo que ele falou, mas também pelo que ele não falou. Que em muitos momentos Jesus silenciou. E com o seu silêncio ele falou tão mais profundamente para aqueles corações que depois os marcou. Um exemplo? Diante da injustiça que sofria, Jesus se calou. Mas esse silêncio de Jesus gritou tão alto que os séculos não puderam abafar a grandiosidade do que Jesus falou, tomando aquela cruz e seguindo em silêncio para o Calvário. Então, muitas vezes, o silêncio é uma fala poderosa que deveremos aprender a utilizar, sobretudo nas relações, e que tem uma penetração mais profunda do que qualquer palavra, muitas vezes eivada, de imposição, de agressividade. Né? A gente aprende muito isso com o Chico, cujo silêncio tantas vezes foi muito eloquente. A gente aprende isso muitas vezes com o Divaldo, também na sua obra. Me recordo de um caso que certa feita ele contou, em que uma difamação que ele sofria há muitos anos atrás e tudo mais, e aquilo, ele falou, não, mas agora já é demais, eu preciso esclarecer essas coisas. E a Jana então aparece para ele e falou, meu filho, se a sua vida não foi capaz de esclarecê-los, não será o seu verbo que o fará. Então, a nossa vida fala por si, e muitas vezes cabe-nos utilizar desse silêncio muito eloquente para, de fato, amparar a corações que ainda estão nessa postura. Como identificarmos o limite para continuarmos convivendo com as pessoas que não toleramos e desenvolver a duras penas, às vezes até com prejuízo da saúde, a tolerância, ou nos afastarmos
e assim com a distância, até melhorarmos nossa relação com essas pessoas? Olha, essa é uma resposta muito difícil, porque seria traçar uma linha geral e cada caso, cada circunstância, como cada indivíduo é um mundo por si. E seria quase que temerário de nossa parte definir uma regra, né? Uma postura mais... Volte-se ao seu coração, peça inspiração do alto e pense: fiz tudo que estava ao alcance, estou fazendo toda a minha parte, estou no sincero desejo de me conhecer, de aprender. Faça essas perguntas e aos poucos as respostas virão. É claro que num caso extremo, em que a convivência se encaminha para agressão física e etc., é claro que aqui preservamos a nossa vida, a nossa possibilidade de estarmos aqui, né? Mas no âmbito da convivência, muitas vezes essa convivência que fere, que machuca, mas o amor, muitas vezes, que cobra a multidão de pecados, que balsamiza, e buscando Cristo, vamos buscando também essa sustentação para aproveitar a oportunidade e muitas vezes reajustarmos ali, reconciliarmos algo que vem se arrastando às vezes por séculos. Então, fazer o máximo ao nosso alcance, não perder a oportunidade. Quantas circunstâncias, quantos corações não trabalharam para que essa convivência, essa proximidade não pudesse fazer de novo nessa encarnação. Então, fazer tudo que está ao alcance, aproveitar. Muitas vezes que isso nos custe sacrifício, dores no coração, feridas, mas, como diz, quem busca com Cristo a força e o amor, Ele vai balsamizando e nos dando forças para suportar. Há o limite, é preciso que se frise isso, quando isso desencaminha realmente para o desequilíbrio físico, para a agressão e tudo mais, há que preservar a nossa possibilidade de estarmos aqui na matéria, de vivermos e tudo mais. Mas, tanto quanto nos seja possível, ainda que isso nos custe sacrifício, investamos nisso. Lembremos, por exemplo, de uma Lívia e de um Públio Lentulus. Lembremos do esforço daquela mulher que marcou tão profundamente aquele espírito, que estamos hoje aqui agradecendo pelo seu esforço que nos trouxe um Emmanuel. Então, lembremos desses esforços de um Quinto Varro, né, no livro Ave Cristo, que nos falam desses que fizeram tudo e conseguiram realmente, pelo exemplo, despertar, trazer corações para outros entendimentos. É uma pergunta pessoal. A gente tem vivenciado no movimento espírita um momento muito, muito singular, principalmente com relação aos ataques, em relação a algumas personalidades e referências do próprio movimento, e partindo do próprio trabalhador espírita, não é? O que é que a Casa Espírita poderia fazer nas suas atividades, reflexões, de maneira que a gente possa refletir melhor qual o papel da caridade, né, dos valores morais, dessa trilogia Trabalho, Solidariedade e Tolerância, uma vez que é uma coisa interessante que eu estava conversando com um amigo ontem, uma característica do nosso movimento é que ele cresce por dissensão, né? Ele não cresce pela solidariedade, pela propagação do trabalho, pelo desenvolvimento do trabalho. Mas a gente tem sentido em algumas cidades que ele cresce mais por dissensão, né? Isso é uma característica muito forte. E a gente, com a mensagem tão profunda, tão renovadora e tão transformadora, e vivenciando essas dificuldades de maneira tão violenta dentro do próprio movimento espírita. Olha, nós no Espiritismo, nós temos um acesso muito vasto a muitas luzes, a um conhecimento muito grande, né, digamos assim, do ponto de vista espiritual, das leis espirituais que nos regem. E há um problema no excesso de luz, quando essa luz não é bem dinamizada. Jesus diz no Evangelho: cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. Porque qual era o caso mais grave que Jesus lidou no Evangelho e que nós, do movimento espírita, muitas vezes corremos o risco de incorrer? O caso mais grave não eram os pecadores, os publicanos que o procuravam, eram os fariseus. E o que era o problema dos fariseus? Excesso de luz não aplicada. Jesus diz acerca dos fariseus, capítulo 23 de Mateus: eles estão assentados na cadeira de Moisés. Com isso, Jesus está dizendo duas coisas: que eles tinham muita autoridade, conhecimento. Tanto é que ele complementa dizendo assim:
Façam o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, porque dizem, mas não fazem. Mas Jesus está dizendo outra coisa. Eles estão assentados na cadeira de Moisés, ou seja, estão sentados, estão parados. O conhecimento estagnado, a luz em excesso, quando não dinamizada, ela cega. Ela leva ao fanatismo, ela leva a agressão, ela leva a sectarismo, ela leva a essa intransigência, essa dureza, e esse é um estado espiritual mais grave do que o outro que está lá cometendo excessos, perturbado, desequilibrado, que às vezes se arrepende, volta e passa assim, 200 por hora por aquele que estava conhecendo há muito tempo. É o que Jesus conta na parábola dos 2 filhos. Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes entrarão primeiro no reino dos céus que vocês. Então nós espíritos precisamos ter muito cuidado, porque às vezes o político corrupto, o publicano que está lá, passa por nós a 200 por hora. E a gente está aqui preso com um imenso cabedal de luz, sentado na cadeira de Kardec. Então nós, espíritas, devemos sim investir em estudo, em consciência, em lucidez, mas nós precisamos criar práticas, momentos, e essa foi a finalidade, inclusive com que a Conesc surgiu, momentos e espaços de convivência, de nos sentirmos irmãos para além do centro espírita, de sentirmos amigos, de sabermos da vida do outro, no bom sentido, quando ele está precisando de ajuda, quando ele está passando por dificuldades, como eram os primeiros cristãos. Um estava com dificuldade, os outros faziam lá uma vaquinha, ajudavam o irmão, o outro teve um revés, né, morria lá um outro, ajudavam, e muitas vezes o indivíduo está entrando e saindo na casa espírita, não é acolhido, não recebido, não sabemos o que está acontecendo, o trabalhador espírita passando por imensos conflitos, e a gente só, aquelas breves palavras ali antes de começar a reunião mediúnica, terminou a reunião mediúnica, cada um para sua casa, e assim vamos tocando. Então criar espaços, momentos de convivência, de alegria, de sentirmos irmãos, de estendermos esses laços para a vida. Nós, enquanto cristãos, devemos nos inspirar naqueles primeiros. Leamos lá Ave Cristo, leamos lá Paulo e Estevão, olha como eles conviviam, olha a alegria que eles tinham, por exemplo, de marcarem uma refeição juntos, de fazerem uma coisa juntos, essa alegria, né, de ir para o centro espírita, não só porque, eu sou passista, meu Deus, eu tenho que ir lá hoje, está chovendo, não, hoje vai estar lá o fulano, o ciclano, tem uma semana que eu não vejo ele, estou com saudade já, quero conversar com ele, né? A gente fala muito isso lá no NEP, terminou o estudo, vai mais meia hora conversando, 1 hora na porta do centro, isso aí é o que dá liga, isso é o que nos faz irmãos. Então a gente precisa disso no movimento espírita, essa é a caridade, que é a alma, como diria Kardec, do Espiritismo. Daqui a pouco a gente continua com a mesa redonda e a gente pode responder as demais perguntas. Queridos amigos, então vamos aos lembretes. Um momentinho, por favor, permaneçam sentados, por favor, é rapidinho. Gostaria de lembrá-los, então, do questionário, daquele formulário que está dentro da pastinha que vocês receberam. É muito importante a opinião de vocês para o aprimoramento da organização do evento, tá? Naquele painel que tem ali na recepção, na parte de trás, que está voltada para cá, nós temos trabalhos das crianças. Prestigiem, por favor. É muito importante, né, que nós saibamos essa linguagem tão querida que as crianças usam. Lembrando também da solidariedade material, né? Linda essa construção que o Arthur nos trouxe, mas os nossos amigos que estão expondo ali, todos os recursos dos produtos que eles estão comercializando são revertidos para obras sociais, obras nobres. Então, nós temos ali Livraria da USE, a Fraternidade Sem Fronteiras, Perispírito Camiseteria, os livros da Editora Alta de Souza, que a Associação Francisco Thyssen trouxe para a gente, e a Associação Espírita Luz e Caridade, com os livros do trabalho que é feito em Sacramento, Minas Gerais.
O nosso horário, eu acho que ficou estranho, eu falei muito rápido, né? Alguém entendeu que era 2h15? Não, é 12h15 a conclusão das nossas atividades hoje, tá? Agora nós vamos para o intervalo, que finaliza às 10h30. Voltemos, então, às 10h30 para a nossa mesa redonda. E os pais vão encontrar, então, os filhos lá na recepção. Obrigada, bom intervalo aí para vocês. Amigo Espírita Chico Xavier, 21, 22 e 23 de agosto de 2020, no Teatro General Leônidas, na cidade de Resende, Rio de Janeiro. Presenças de Anete Guimarães, Evandro Liva, André Sobreiro, Arthur Valadares, Kaique Assunção, Alberto Almeida, Alex Elizabeth Lacerda, Edmundo César, Clayton Freitas, Simão Pedro de Lima, Saulo César e Haroldo Dutra Dias. Amigo Espírita Chico Xavier. Inscrições pelo site simpla.com.br. Realização Rede Amigo Espírita.